Olá, meu irmão e irmã, vamos ao capítulo 22 do Evangelho de São Lucas. Faça a leitura de todo este capítulo, ajudará muito, para a vivência da Semana Santa. Nós faremos a meditação a partir do versículo 54, indo até o versículo 65. Jesus nas mãos dos guardas e a negação de Pedro. Vamos fazer a nossa leitura. Eles se apoderaram de Jesus, levaram-no e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância. Como eles tivessem acendido um grande fogo no meio do pátio, e se houvessem assentado juntos, Pedro se assentou no meio deles. Uma criada, vendo-o sentado à luz do fogo, fitou-o e disse: Esse também estava com ele. Mas ele negou: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, um outro disse ao vê-lo: Tu também és um dos dele. Pedro respondeu: Não, eu não sou. Cerca de uma hora mais tarde, um outro insistia. Certamente, dizia ele, esse aí estava com ele, aliás, é um galileu. Pedro respondeu: homem, eu não sei o que queres dizer. E, imediatamente, enquanto ainda falava, um galo cantou. O Senhor, voltando-se, pôs os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor que lhe dissera: Antes que o galo cante, hoje tu me terás negado 3 vezes. Ele saiu e chorou amargamente. Os homens que vigiavam Jesus zombavam dele e batiam nele. Eles tinham encoberto o seu rosto e lhe perguntavam: Faz de profeta, quem é que te bateu? E proferiam contra Jesus muitos outros insultos. Meus irmãos e minhas irmãs, eu suspeito que a maioria de nós não tenha dificuldade em se identificar com Pedro nesse evangelho que nós acabamos de ler. Sabemos muito bem como é prometer seguir Jesus fielmente, garantir que não o decepcionaremos e nos comprometer a permanecer firmes, sofrer se necessário e falar por ele e por seu reino quando for preciso. E então, na primeira vez que alguém nos olha com aquele escárnio leve, então você é esse tipo de pessoa? Entendi. Acompanhado de um sorriso sarcástico, acabamos por recuar. Não, eu não sou assim. O que você pensa de mim? Acha que eu sou algum tipo de fanático? Às vezes, uma abordagem gentil como a da serva, quase sem ameaça alguma, revela mais do que um ataque direto. Se um dos soldados tivesse confrontado Pedro cara a cara, sua coragem impulsiva poderia tê-lo levado a desafiá-lo. Mas isso não seria uma coragem genuína, segundo o modelo de Jesus. Uma vez, meus irmãos e irmãs, que se escolhe esse caminho, voltar atrás se torna mais difícil do que parece. Não dá para dizer sim à segunda pergunta quando já se respondeu não à primeira. Isso faria você parecer fraco e incoerente, além de entregar seu disfarce. E então vem a terceira negação. Pedro, talvez fosse melhor se você nunca o tivesse acompanhado, não é verdade? Mas às vezes Jesus nos permite perceber a nossa fraqueza mais profunda, especialmente quando isso nos envergonha. E eu tenho uma pergunta para você. Como você ora nesse momento, quando se vê na pele de Pedro,
ao sentir o olhar direto de Jesus sobre você. Não é algo simples, não é algo fácil de forma alguma. Jesus mesmo já nos ensinou uma sábia lição de humildade há alguns capítulos antes, ao se referir à oração do coletor de impostos no templo. Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador. Nós descobrimos que essas palavras são tão difíceis de dizer quanto foi fácil dizer, não sou do grupo desse homem. Mas nós precisamos aprender a dizê-las mesmo assim. É um passo difícil, porém um passo necessário. Porém, meus irmãos e irmãs, nessa história, nesse contexto que acabamos de ouvir agora, tem algo mais acontecendo. Nós precisamos entender o que está em jogo quando nos encontramos à margem da multidão, vendo as pessoas serem desrespeitosas com Deus, com a religião ou com Jesus. Há todo tipo de comentários absurdos e muitas vezes os que fazem parecer dominar a situação. Essas pessoas que se impõem e diante das quais nós nos calamos. Foi o que aconteceu naquela ocasião. Jesus foi acusado em diferentes momentos de seu ministério, de ser um falso profeta, desviando Israel do seu caminho. Os soldados tinham ouvido falar disso. Eles decidiram ridicularizá-lo, vendá-lo, golpeá-lo na cabeça e com sarcasmo desafiar: se você é profeta, diga quem foi que te bateu. Muito esperto, não é mesmo? Muito engraçado. Eles não foram os primeiros nem os últimos a se divertir abusando de prisioneiros. É como se a vergonha que Pedro sentiu naquele momento tivesse sido transferida para Jesus, exposta através daquela humilhação física. Mas sabemos, ao observar a cena, que Jesus é de fato um verdadeiro profeta. E havia acabado de provar isso. Pedro, você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Ele havia profetizado e isso havia acontecido. Agora nós precisamos nos colocar realmente naquela situação, essa situação que revela o quanto nós, em nossa caminhada de fé, também muitas vezes deixamos de nos colocar como pessoas que amam ao Cristo e se reconhecem como seus discípulos e discípulas. São Paulo nos lembra que o Senhor disse: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ao refletir sobre Pedro nesse episódio, meus irmãos, pensem em suas próprias fraquezas. E nada melhor do que oferecê-las a Deus para que Deus realize a cura, para que Deus abençoe, para que Deus fortaleça a sua fé. Nós podemos até mesmo rezar juntos. E você pode rezar comigo dizendo: Senhor Jesus, que tomas minha vergonha, conheces tudo sobre mim e ainda assim me amas. Ajuda-me a aprender com as minhas fraquezas e também a confiar em teu poder de salvação e de fortaleza. Meu Senhor e meu Deus, esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde eu devo andar, esteja sempre ao meu lado, amparando-me nas dificuldades e atrás de mim com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo mal, hoje e sempre. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre você, desça sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu dia.
a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.